A África tem ocupado as telinhas das TVs e as manchetes e sites dos jornais em 2011. Em 4 de janeiro, os funerais do jovem Mohamed Bouazizi, de 26 anos, deram início aos protestos populares na Tunísia, que 10 dias depois provocariam a fuga do ditador Ben Ali. O camelô Bouazizi tinha se suicidado em protesto contra a fiscalização após lhe tomarem a balança que usava para vender suas frutas e verduras. O mês ainda não tinha chegado ao fim quando milhares de pessoas foram às ruas do Egito para exigir a saída do também ditador Hosni Mubarak, que renunciou em 11 de fevereiro. 4 dias depois, começavam os protestos na Líbia contra o regime de Muammar el-Gaddafi, e após uma intervenção militar internacional, forças rebeldes entrariam na capital Trípoli em 21 de agosto. Os ventos de mudança iniciados no norte da África se alastrariam também pelo Oriente Médio. Enquanto isso, na Costa do Marfim, era derrubado no dia 11 de abril o presidente Laurent Gbagbo, que se aferrava ao poder após ser derrotado nas eleições. E o Sudão deixava de ser o maior país da África ao perder uma parte de seu território, que se converteu no dia 9 de julho na República do Sudão do Sul. Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado. Você passa a acompanhar a reportagem especial África, 5 décadas de independência. 20 dias antes do início da tempestade política no norte da África, uma conferência internacional em Argel, capital da Argélia, comemorava os 50 anos da adoção da Resolução 1514 da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, ONU, sobre a concessão da independência aos países e povos coloniais. Ela tinha dado a base legal para a libertação dos povos africanos do colonialismo. Para falar desse processo de independência, é preciso lembrar o longo período de dominação europeia no continente. Com uma superfície de mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, o continente africano possui imensos recursos minerais. Ouro, diamante, ferro, cobre, zinco, bauxita, manganês, petróleo. É interminável a lista de riquezas no seu subsolo. Também possui um inesgotável potencial hidrelétrico. Mas quando os europeus começaram a explorar as costas ocidentais africanas, no século XIV, eles procuravam novas rotas comerciais para a Ásia. Logo, o interesse se voltou para a busca de escravos. Milhões de africanos foram levados como escravos às colônias europeias na América. E o tráfico continuou mesmo após a independência dos Estados Unidos e do Brasil. É difícil chegar a números exatos quanto à sangria populacional que atingiu a África, mas alguns historiadores falam em mais de 10 milhões de pessoas de diversas etnias. Até o século XIX, os europeus praticamente não tinham penetrado no interior do continente africano, contentando-se com entrepostos comerciais nas regiões costeiras. Entre as poucas exceções estavam as colônias portuguesas, como Angola e Moçambique, que já eram exploradas desde o século XVI. A partir de 1880, no entanto, começa a disputa em grande escala entre as potências europeias pela partilha da África, como explica o senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, que atuou como missionário evangélico durante 10 anos em países africanos. Se nós começarmos a pensar no colonialismo no final do século XIX até a década de 60, nós vamos verificar que houve um processo, eu diria, de balcanização na África. Ali começa um processo em que se divide geograficamente um continente que se, vamos dizer assim, que se organizava muito parecido com a Europa antes. Na época do feudalismo,
com tribos distintas, povos distintos, vivendo sobre uma liderança que se legitimava exatamente nos princípios de uma monarquia. Esse período de colonialismo começa, então, a confundir isso tudo. Diversas potências retalham o continente, ignorando suas características étnicas e culturais. Na África Ocidental Francesa, na África Equatorial Francesa, com aquelas incrustações portuguesas já do século XVI em Moçambique e Angola, e também dessa época a ocupação dos holandeses no Cabo, e que nas guerras napoleônicas eles acabam cedendo espaço para os ingleses, e cujo sonho de dominar do Egito a África do Sul acaba se realizando. Os ingleses, quando dominam o Egito, eles querem também dominar a foz do Rio Nilo. E aí, quando chegam na foz do Rio Nilo, eles resolvem descer até Cape Town e vêm descendo ali pela Zâmbia, por Botsuana, pelo Zimbábue, a África do Sul, mas tem uma incrustação Namíbia que é alemã. Para resolver as disputas na África entre as potências europeias, é realizada a Conferência de Berlim, de novembro de 1884 a fevereiro de 1885. 14 nações chegam a um acordo sobre a divisão do botim colonial. O regime colonial destruiu ou abalou as estruturas sociais, econômicas, políticas e religiosas do continente. Tanto na zona rural como nas cidades, as populações viviam em condições precárias, situação que era agravada pelo rompimento dos laços familiares e tribais. A exploração dos trabalhadores africanos não melhorou com o passar do tempo. Estudo feito pela ONU revelou que em 1945, as companhias mineradoras instaladas nos territórios que hoje constituem Zâmbia, Zimbábue e Malawi pagavam 25% de seus lucros em salários. A porcentagem foi reduzida para 8% em 1956. A luta pela liberdade das colônias cresce após a Segunda Guerra Mundial e se intensifica na década de 60. Num curto período de apenas 12 anos, de 1956 a 1968, 37 países africanos tornaram-se independentes. O processo mais sangrento foi a independência da Argélia, que só veio em 1962, após quase 8 anos de guerra contra as Forças Armadas da França, com um saldo de 1,5 milhão de argelinos mortos, além de 50 mil franceses. Portugal também resistiu bastante à ideia de conceder a independência às suas colônias, o que provocou guerras a partir da década de 60, especialmente em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. A ditadura salazarista em Portugal tentou criar entre os africanos uma elite que apoiasse o colonialismo, o que não deu certo e até ajudou a democratização da própria metrópole, como explica o jurista português Pedro Pinto Leite, que reside na Holanda. Isso foi ajudado por uma coisa que qualquer potência colonial acaba por fazer e como dizem os holandeses, é um tiro no próprio pé, e que é tentar criar uma elite que ajude o colonialismo, portanto levando-os à metrópole, tentando que eles passem a ser, no caso da Holanda, que os indonésios se tornem bons holandeses, no caso do Vietnã com Ho Chi Minh. Portugal fez a mesma coisa. Também levou Agostinho Neto, levou Amílcar Cabral e outros para Portugal, pensando que eles se iriam tornar bons portugueses. Não, o que eles fizeram foi manter a sua posição de que o território devia ser livre e conseguiram consciencializar uma parte dos portugueses que já estavam contra a ditadura. A independência de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe é obtida após a queda da ditadura portuguesa em 1975, mas ainda restava um foco de racismo extremo no continente, o regime do apartheid na África do Sul. Você está acompanhando a reportagem especial
África, 5 décadas de independência. Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Você está acompanhando a reportagem especial África, 5 décadas de independência. Colonizada pelos holandeses desde 1652, a África do Sul passou a ser objeto do interesse do Império Britânico, que se apoderou da Cidade do Cabo em 1814. No final do século XIX, começou uma guerra entre os boeres, descendentes de holandeses, e os ingleses, que terminou em 1902 com a vitória britânica. Independente desde 1910, com o nome de União Sul-Africana, o país permaneceu sob o domínio da minoria branca. A opressão sobre os negros agravou-se a partir de 1948, com a instituição do sistema do apartheid, ou separação entre as raças. Embora já existisse de fato, a legalização da segregação racial criou uma situação de humilhação extrema para a maioria negra do país, como lembra o senador Marcelo Crivella, que conheceu a África do Sul ainda sob o regime racista. Como brasileiro, eu tive um susto de ver, por exemplo, em Durban, a praia para os brancos, um espaço aberto de quilômetros, então a praia é permitida para os indianos, mais lá uns 500, 800 metros, depois um espaço de quilômetros e a praia dos negros. Eu dou o exemplo da praia, mas os bairros eram assim, as escolas eram assim, as praças eram assim, e no centro da cidade você via todos, mas os negros sempre com autorização de trafegarem ali, dada por uma empresa ou por uma dona de casa que estava dando emprego para aquela doméstica. Nos pontos de ônibus, só se sentavam debaixo do abrigo os brancos. O emprego público não tinha acesso para o negro, nem exército, nem marinha, nem aeronáutica, nem no judiciário, tampouco no legislativo. Era crime casar um branco com um negro. A luta da maioria negra, representada pelo Partido Congresso Nacional Africano, e as pressões da comunidade internacional, que em grande medida isolaram o regime racista, trouxeram uma transição pacífica para um regime democrático e de igualdade racial. Papel fundamental nesse processo teve Nelson Mandela, o líder negro que permaneceu preso durante 27 anos e, em 1994, tornou-se presidente do país. Seu espírito de conciliação conseguiu criar um clima positivo entre os descendentes de europeus e a população negra. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, com outros deputados federais, fez parte de um grupo contra o apartheid que conseguiu a aprovação de uma moção na Assembleia Nacional Constituinte exigindo a libertação de Mandela. Eles viajaram até a África do Sul para levar esse documento. Muita gente dizia que o regime racista não permitiria que o avião pousasse em Joanesburgo, mas conseguiram chegar, como narra o próprio senador. Enfim, as autoridades até nos aceitaram, receberam o documento, mas não deixaram que nós tivéssemos contato com o Nelson Mandela naquela oportunidade. Nós tivemos uma bela recepção da Winnie Mandela. Tem algumas coisas que eu achei muito interessante da minha ida lá. Por exemplo, nas ruas da cidade de Joanesburgo, nós íamos verdadeiras passeatas de líderes negros, né, de movimento dos negros, gritando Amandla, Mandla, 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 que era liberdade, 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 outras palavras que traduziram para nós, Amandla, Mandla, Mandla, cada homem uma lança, cada homem um voto, é o que significava o conjunto das palavras de ódio que eles diziam. Aquele foi um momento para nós considerado muito forte, como também o carinho que a Winnie Mandela demonstrou conosco no momento em que tivemos com ela. E depois, me lembro, nós somos numa igreja e eu achava que naquela igreja só ia ter negros, né? E para a satisfação, eu digo satisfação nossa, era praticamente a metade de brancos e negros que estavam ali, a conspiração do bem, né? Conspirando pelo fim do apartheid.
Após sua libertação, Nelson Mandela esteve no Brasil e o senador Paulo Paim lembra bem da forte impressão que o líder sul-africano lhe causou. Eu gosto muito da história de Gandhi e de Nelson Mandela. Nelson Mandela, para mim, é o maior líder vivo na humanidade em matéria de direitos humanos, da igualdade, da justiça, enfim, da liberdade e de política de oportunidades iguais para todos. Mandela é um marco, é algo que eu não acredito que eu verei outro durante a minha vida, né? O carisma dele, a força dele, só o olhar dele. O senador Marcelo Crivella cita uma frase de Mandela que mostra sua disposição a unir brancos e negros no esforço para a construção da nova África do Sul. Eu me lembro dessa teoria do Mandela. Ninguém nasce odiando. As pessoas aprendem a odiar. Se elas aprendem a odiar, poderão aprender a amar. Para a ativista indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, Prêmio Nobel da Paz, a luta dos africanos pela independência serve de inspiração aos latino-americanos para enfrentar seus próprios problemas. Para nós, o colonialismo tem outras dimensões, sobretudo a dimensão econômica, a dimensão tecnológica, a dimensão de imposições, de regras. A Prêmio Nobel considera que é preciso que conheçamos mais a história e a realidade da África. Eu creio que a África é grande continente que ha sentado precedentes significativos contra el racismo, contra la discriminación, también por la emancipación de los países, la independencia, contra el apartheid. O sea, África tiene una historia enorme que nosotros, los latinoamericanos, debería de ser obligatorio que conozcamos en las escuelas porque hay un hermanamiento muy fuerte de nuestras causas. Obtida a independência, os países africanos enfrentaram diversos problemas, como miséria, fome, doenças, subdesenvolvimento, corrupção e conflitos tribais. Muitas vezes, o continente serviu de palco a disputas relacionadas com a Guerra Fria, que dividiu o mundo em blocos ideológicos inimigos. Entre os piores momentos da história da África independente, é preciso mencionar o genocídio ocorrido em Ruanda em 1994, quando cerca de 800 mil pessoas foram mortas em ataques premeditados de radicais da etnia Hutu contra membros da minoria Tutsi. Para um dos heróis da luta contra o colonialismo, o ex-vice-presidente de Moçambique, Marcelino dos Santos, uma das causas principais dos problemas do continente foi a manutenção de formas de dominação estrangeira mais camufladas. Uma grande parte de países africanos, após a independência, continuaram sob uma certa dependência, que foi aquilo que se chamou o neocolonialismo. E isso foi uma situação bastante difícil depois de largar para trás. Mas, finalmente, penso que mais ou menos todos os países estão libertos desse neocolonialismo, mas permanece a dependência econômica. Marcelino dos Santos destaca o principal desafio. Uma grande tarefa que existe para todos os países africanos é assumirem claramente e compreenderem perfeitamente que depois da independência política é obrigatória passar para a segunda fase da nossa evolução, que é construir a independência econômica. Nós, em Moçambique, felizmente, que já estamos neste momento nesta via, mas outros países ainda permanecem um pouco atrás. Abdul Gadiri Koroma, de Serra Leoa, é juiz da Corte Internacional de Justiça de Haia. Ele considera que muitos dos problemas da África são causados pelo fato desses países terem obtido a independência há relativamente pouco tempo. E lembra que a América Latina também passou por isso. Africa is not unusual in terms A África não é única em termos de desenvolvimento econômico, como um submembro da civilização humana. É preciso reconhecer que a América Latina, depois de sua independência no século XIX, também teve esses problemas de desenvolvimento, tanto político quanto econômico. Sabemos dos conflitos na América Latina depois da independência, a união da América Central, a desintegração e assim por diante. A condição africana é parte de todo o processo de desenvolvimento humano.
Vivemos em uma era diferente da mídia, da televisão e por aí vai. E esses conflitos são mais nítidos, mais evidentes, mas como estudioso da história, sei que não são incomuns. Então, em questão de tempo, a África encontrará seu espaço no desenvolvimento humano. Africa will find its place in terms of human development. O juiz Abdul Koroma considera que o continente também oferece boas notícias, que muitas vezes não recebem uma divulgação adequada. What is not realized, you only see the negative aspects of development, but o que não se percebe é que só veem os aspectos negativos do desenvolvimento. Mas se você ler, inclusive, o relatório do Banco Mundial, o desenvolvimento econômico da África, a África é um dos continentes que crescem mais rapidamente no mundo, de acordo com o relatório do Banco Mundial. Não sou eu que estou falando isso. Em alguns casos, os investimentos na África estão num ritmo fenomenal. Os chineses, em particular, agora estão trazendo bilhões em termos de desenvolvimento nos recursos naturais africanos, em infraestrutura. Estive na minha terra, Serra Leoa, há cerca de 8 semanas, e toda a cidade de Freetown parecia um canteiro de obras, ou seja, muito desenvolvimento em infraestrutura, e sabemos que sem infraestrutura, sem desenvolvimento em comunicações, não poderemos desenvolver nossos recursos naturais. Não acredite em todas as notícias que você ler. Os jornalistas vêm, passam 1 ou 2 noites, cobrem os conflitos, mas está ocorrendo desenvolvimento econômico verdadeiro na África. O otimismo do juiz Abdul Koroma é compartilhado pelo secretário-geral adjunto para assuntos políticos da ONU, Taye Brooke-Zeriun, que considera que os próprios africanos devem encontrar o melhor caminho para o desenvolvimento. O futuro da África está nas mãos dos africanos em primeiro lugar. A África é um continente muito rico, não somente em recursos naturais, mas em recursos humanos. Tem o potencial e a vantagem de aprender da experiência de outros, na América Latina e Ásia em particular. O futuro é brilhante para a África. O único problema é que eles têm que ter estabilidade e paz e têm que ter consenso entre suas lideranças e seu povo sobre que direção querem seguir. Acho que o cenário da África é bastante desigual. Em algumas partes e alguns países eles avançaram muito, e em outros, os recursos riquíssimos que eles têm causaram conflito e instabilidade. Taye Brooke-Zeriun é um entusiasta. Ele garante que o futuro da África é promissor, mas também aponta desafios. Então acreditamos que o futuro da África é brilhante, mas os desafios também são incertos. A União Africana e as outras instituições da União Africana são essenciais, como os passos que ela está tomando agora rumo aos seus objetivos tanto políticos quanto econômicos. Objetivos que são complementares ao esforço internacional. Em resumo, o futuro é brilhante. Os africanos têm que segurar o futuro em suas próprias mãos. Eles têm que liderar, e a comunidade internacional, no que a comunidade internacional puder ajudar a África, ela vai ajudar. Mas ela não pode decidir as prioridades para a África. Para o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, o Brasil tem uma dívida histórica com a África e com os descendentes de africanos que fazem parte da nossa população. Obviamente que o Brasil tem uma dívida muito grande com a África. Para cá vieram pelo menos 4 milhões de africanos roubados que eles foram nas suas vidas, nas suas relações familiares, na sua vida do lugar onde nasceu. E essa dívida, ela continua porque os descendentes daqueles africanos não são bem tratados no Brasil. Se nós analisarmos as nossas prisões, o número de negros é maior do que de brancos. Se analisarmos o número de analfabetos, quase todos eles são negros. Se analisarmos quantos estão na universidade negros, nós vamos ver que é uma minoria. Os pobres brasileiros têm a cor negra.
E essa é uma dívida que nós temos com a África e com os seus descendentes. Para muitos africanos, o progresso do Brasil de hoje é uma referência. Esta é a opinião de um dos pais da independência do continente, o primeiro presidente de Zâmbia, Kenneth Kaunda, que aos 87 anos confia no futuro da África. Very optimistic indeed. Sou muito otimista, realmente. Será difícil resolver todos os problemas que enfrentamos, mas chegaremos lá. Estamos felizes em ver exemplos como o de vocês, brasileiros, para todos que estiveram sob domínio colonial. O que vocês estão fazendo lá, nós devemos fazer aqui, na África. What you are doing there, we shall repeat here, in Africa. Você ouviu a reportagem especial África, 5 décadas de independência. Agradecimentos especiais à jornalista e tradutora Nara Ferreira. Redação e apresentação, Ivan Godoy. Edição, Esther Monteiro. Locução, Marluce Ribeiro. Participação especial, Adriano Faria, Jefferson Dalmoro e Alexandre Eleutério. Áudio, Cristiane Melo. Produção musical, Alcebiades Muniz Neto. Diretor da Rádio Senado, Flávio de Matos. Diretor da Secretaria Especial de Comunicação Social, Fernando César Mesquita. Você pode sugerir temas para as próximas edições do Reportagem Especial. Ligue para a Rádio Senado, 0800 61 22 11. A ligação é gratuita. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. E você também pode acessar esse programa pela internet www.senado.gov.br/rádio. Repetindo, www.senado.gov.br/rádio. Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.